Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Hoje eu vou fazer resenha de um livro que eu amei, estou apaixonada, vou levar para a vida inteira. Este livro é Tá Todo Mundo Mal, da Jojo. Quem não conhece a Jojo, por favor, pelo amor de Deus, vocês precisam conhecer a Jojo. É muito óbvio, eu acho que é muito improvável, na verdade, que alguém não conheça a Jojo, mas se caso por um milagre horrendo você não conheça, vá ver os vídeos da Jojo e depois compre esse livro. Nesse livro a Jojo fala sobre crises, exatamente, sobre crises. Ela sempre foi uma pessoa que teve muitas crises, pelo que ela diz aqui, por motivos sérios ou por motivos banais. E só que aí eu pensei, tipo, que crises que ela vai falar, sabe? Tipo, será que ela vai abordar assuntos sérios ou assuntos mais bobos ou o quê? Eu fui ler esse livro sem, tipo assim, zero expectativas, porque eu não queria me decepcionar, então eu não pensei muito nele antes. Eu só quis ler ele logo. E realmente é um livro incrível, porque ela traz, sim, crises sérias que muita gente tem. Que todo mundo não vou generalizar, mas, tipo, grande parte da população mundial deve sofrer. Porque são crises que, assim, que a vida impõe a gente, sabe? São situações que a gente é obrigado a viver, que a gente não gostaria. E isso gera uma crise de medo, de ansiedade, de paranoia, seja o que for. E outras crises bem bobas, mas que muita gente vive também. Eu vi, tipo, muitas das crises que ela falou ali, eu fico, meu Deus, eu passo por isso. Ou eu já passei por isso, sabe? Então tem algumas crises muito incríveis que eu vou... Tem duas que eu pretendo ler um pedacinho aqui pra vocês entenderem do que eu estou falando. Essa aqui eu achei incrível, ela super se encaixa comigo. Eu já tive essa crise algumas vezes, ainda tenho, porque é uma coisa difícil de tu abandonar, assim, completamente, tipo, de uma hora pra outra. Então, tu tem que fazer meio que um processo de desconstrução de pensamento contigo mesmo, antes de tentar desconstruir o pensamento do outro. Então, tu tem que aprender a conviver com algumas coisas. Vocês vão entender o que eu tô dizendo. A crise da liberdade tardia. Todo e qualquer momento revolucionário que tenha na minha vida acontece nos lugares menos poéticos. Jamais numa cachoeira, numa caminhada por uma montanha irlandesa, em um chalé na serra ao crepitar da lenha na lareira ou observando as estrelas na calma noite de uma ilha deserta. Nunca. É sempre em um elevador lotado, em pé no ônibus, quase dormindo no meio da aula, ou, como nesse caso, num banquinho no metrô, no meio da semana, esperando Caio chegar com o jogo que ele ia trocar com o desconhecido na estação do Central. Nada poético. Era primavera, ou, como podemos chamar no Rio, verão. Calor infernal e eu de shortinho porque estava complicado mesmo. Vagou um lugar em um banco e, sedentária que sou, sentei. Lá estava eu quando cruzei as pernas e me dei conta que as minhas coxas estavam completamente expostas. Era um shortinho bem inho mesmo. Eu amo esses passarinhos que moram aqui em casa, nas árvores, porque eles sempre resolvem de piar na hora dos vídeos. Eles ficam quietos o dia inteiro. Aí eu vou gravar vídeo, eles piam. Tá feliz? Meu primeiro instinto foi passar a mão ao lado da coxa, onde já sei que se acumulam umas celulites amigas minhas de muito tempo. Senti cada uma delas como um carro sente balançar de uma rua de terra esburacada depois de um dia inteiro de chuva. Meu segundo instinto seria catar um casaco para cobrir as pernas ou descruzá-las e me endireitar no banco para as celulites se esconderem. Mas não fiz isso. Dessa vez eu me senti maravilhosa. Então, essa crise eu acho que, tipo, 99,9999% das mulheres passam. Porque é impossível alguém não ter tido essa crise com celulite algum dia. E é super normal tu ter celulite. A celulite não tem problema algum de estar ali nas tuas coxas. Então, tipo, eu não sei por que a gente fica tão paranoica com isso, sendo que as pessoas que possivelmente não têm celulite são uma minoria que não tem por que a gente ter que se espelhar nessas pessoas, sabe? E a gente só tem essa paranoia com celulite porque nos falaram que isso era feio, sabe? É que nem ela diz na crise que é que nem aquela história de que não pode comer manga e tomar leite, sabe? Porque, tipo,
comer manga e tomar leite não mata, é uma coisa que foi inventada para impedir furtos na época da escravidão, e isso foi indo, e até hoje em dia tem gente que acredita que manga com leite mata, entende? Então, tipo, quando falaram que celulite era feio, isso foi passando, e até hoje, na cabeça da maioria das pessoas, celulite é feio, mas só que não é, entende? Celulite é uma coisa que faz parte do teu corpo. Eu já tive essa experiência de botar a mão em cima ou botar alguma roupa em cima, um casaco, uma blusa que eu esteja com extra, ou até mesmo ficar em pé pra não ter que sentar e ficar com a celulite mostrando ali que estão apertando e tudo mais. Então, tipo, eu me privei de estar provavelmente em uma posição confortável, em um lugar confortável, simplesmente porque as celulites estavam aparecendo e isso não tem problema nenhum. Então, é uma coisa que a gente tem que se desconstruir, assim, sabe? E muita dessas coisas eu preciso fazer em mim, porque antes eu pensava muito no que os outros iam pensar. E ela fala nessa crise que não tem por que ela fazer aquilo, porque a celulite dela não matou ninguém, não cometeu nenhum crime. E elas só estão ali, sabe? Não tem por que ninguém ficar encarando elas. Então, tipo, não tem motivo, razão, nada pra julgarem alguém por ter celulite. E eu era muito assim, com celulites e em relação ao meu cabelo, a minha aparência. Porque quando eu era bem novinha, meu cabelo era liso com cachinhos na ponta. Acho que isso acontece com muita gente. E quando cortaram os cachinhos no meu cabelo, se enrolou todo. E ele até hoje não sabe se ele é cacheado, se ele é ondulado. Tem vezes que ele tá em umas partes que ele é liso. E eu era muito neurótica com isso. Eu passei maior parte da minha infância e adolescência alisando meu cabelo. Botando produto químico no meu cabelo, fazendo progressiva, fazendo muita coisa pro cabelo baixar, pros cachos sumirem, pras ondas sumirem. E hoje eu vejo que não tem problema nenhum ter cabelo cacheado, sabe? E a minha mãe falava que era lindo, que não sei o que, mas a gente nunca escuta, sabe, o que a mãe fala, porque a moda era cabelo liso, todo mundo tinha cabelo liso, todo mundo alisava quem não tinha. Então, eu passei muito tempo com isso na minha cabeça, que eu tinha que ter cabelo liso. Agora, meu cabelo, às vezes eu acordo, ele tá desse estadinho aqui, ó. E eu tô amando ele. Não tem por que eu mudar ele agora, porque eu consegui desconstruir isso. É óbvio que tem dias que eu penso, eu quero alisar. E eu vou lá e aliso, e tudo bem também, entende? Então, a gente tem que parar de pensar o que os outros vão pensar sobre a gente, sobre alguma coisa, alguma atitude que a gente tá tomando, e parar de pensar o que eu prefiro agora. E aí eu pensei, hoje de manhã eu falei, eu prefiro meu cabelo do jeitinho que ele tá. Só que amanhã eu posso acordar e pensar, hoje eu tô preferindo meu cabelo um pouco mais liso. E eu aliso, e isso não tem problema nenhum. Então, tipo, a questão da aceitação não é aceitar tudo completamente como está no seu corpo ou que Deus te deu, digamos assim. Mas é aceitar o que tu quer aceitar. Tipo, se tu acha bonito, tu não tem que ficar mudando porque os outros não acham, entende? Isso é aceitar. É aceitar o teu gosto. Então, tipo, tu tem que priorizar o que tu sente em relação a ti. A próxima crise é outra crise que toda mulher, e essa não tem 0,00001% das mulheres que não tenham passado, porque todas passaram sim. É impossível alguém não ter passado por essa crise, porque infelizmente é do nosso cotidiano isso, é do nosso... já tá impregnado na questão ser mulher, e isso é realmente muito triste, mas infelizmente a vida nos impõe isso. A crise do medo da possibilidade de um estupro. Desde que me lembro, meu maior medo na vida é ser estuprada. Se somarmos o tempo que já me dediquei a pensar nisso, poderemos concluir que já perdi algumas semanas da minha vida para nada. E tudo piora quando penso que a lei da atração está aí à solta, dominando o nosso destino. Então, quando penso nisso, logo acho que estou atraindo, porque estou pensando demais nisso. Aí tento não pensar, mas aí fico pensando em não pensar e em não atrair, e só penso mais e atraio mais. Ou não atraio nada, vai saber, não podemos brincar com best-sellers. Gente,
Claro que ela traz nessa crise um toque de humor, assim, porque a Jojo é humor em pessoa, mas ela fala muito sério. Essa crise é muito séria. Nessa crise ela fala de uma época que ela inventou fazer um curso à noite e ela tinha que caminhar não sei quanto tempo lá, agora não vou lembrar, no Rio de Janeiro à noite e esperar 15 minutos em uma parada. E ela, toda vez que ela tava sozinha naquela parada, que não tinha um colega pra esperar o ônibus com ela ficava se imaginando quando ela ia ser estuprada, como ela ia ser estuprada, se ela ia ter chance de espantar, tipo, de dar um golpe fatal, mortal no estuprador. E se ela não conseguisse escapar, o que aconteceria com ela se ela ia ser estuprada? Se ela ia conseguir convencer o cara, ou se ela ia ser estuprada e ele ia matar ela depois, e ela começava a pensar como ia ficar a família dela quando soubessem que ela foi estuprada e morta. Então, tipo, ela começava a pensar que ia chorar por ela, como é que ia ser o velório, como é que... Entende o que a questão, o medo de um estupro causa no psicológico de uma mulher? Porque, tipo, ela fala isso e tipo, do jeitinho que ela fala até pode parecer engraçado, mas não é. Porque, claro que ela traz isso de um jeito descontraído pra gente entender que essas crises existem e que tudo bem algumas crises existirem, mas é que pra nós já é tão comum já ter medo de estupro, é tão normal, não normal, é só comum mesmo, porque normal nunca vai ser. Tu não pode ter que se preocupar o tempo todo com a questão do estupro, mas é tão comum isso acontecer que as pessoas já sentem humor em relação a isso, sabe? Tipo, por mais absurdo que seja. Só que faz parte da nossa vida e tá impregnado na questão ser mulher, porque é impossível, tu não consegue sair à rua em qualquer horário sem estar pensando se alguma coisa ruim pode acontecer contigo. Tu olha pra trás inúmeras vezes quando tu tá em alguma rua mais escura, porque é inevitável, tu tem medo das sombras na rua. E, tipo, toda mulher sabe disso, sabe? Eu não preciso ficar falando. Eu só falo porque se tem algum número de homens que não sabe disso me assistindo, eles precisam saber. Porque muita gente fala que essa coisa do estupro é a mulher que provoca. E mulher nenhuma quer ser estuprada. Mulher nenhuma fica pensando em querer ser estuprada enquanto tá numa rua à noite, só querendo chegar em casa da faculdade. Então, é absurdo isso que falam que, ela pediu. Não, ela não pediu. Ela tá no direito dela de andar na rua, porque ela precisa estudar à noite e precisa voltar pra casa depois. Então, a menos que inventem o teletransporte pra gente pular da faculdade pra casa, a gente vai ter que andar na rua de noite. Mas, enfim, eu falei bastante sobre 2 crises em especial. Tem muitas outras muito incríveis aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma legal enquanto eu falo no modo geral. O bom desse livro, porque, tipo, muitas vezes tu passa por umas crises que tu nem sabia que muita gente passava. E aí tu vai ler aquilo e tu fica... Como assim, sabe? Tipo, eu achava que eu era idiota por pensar nisso. E... Só que, na verdade, todo mundo passa. É uma coisa normal de todo mundo. Mas, enfim, as crises são completamente necessárias na nossa vida, porque a gente precisa muito das crises, porque se a gente não tiver crise em relação a assuntos bobos, que os que eu falei não são bobos, né, mas são importantes mesmo, mas tem alguns assuntos mais cotidianos, assim, sabe, no livro, que são totalmente necessários porque a gente precisa amadurecer de alguma forma. E ter aquela crise, uma hora faz acender uma luz na tua mente e parece que tudo vira sol e tu entende umas coisas que tu nunca teria entendido se tu não tivesse passado por aquela crise. Tem uma que é muito engraçada, que é a crise constante, que era ter um Tamagotchi, que ela fala sobre como ela sempre matava o Tamagotchi dela e como isso era frustrante pra uma criança, porque tu precisava cuidar daquele bichinho minúsculo, só que tu tinha que toda hora ali, se tu atrasasse para dar comida ou limpar ele ou fazer qualquer coisa, ele morria. Então, tipo, tu se sentia muito inútil cuidando de um Tamagotchi, porque ele sempre morria. Eu nunca consegui ter um Tamagotchi até a vida adulta dele. O meu sempre morria. Essa aqui é maravilhosa. A crise de quando você nota que a sua vida não é uma série. Ai, gente, quem não passou por isso uma vez na vida, pelo amor de Deus. Eu sou a louca que
tanto nos livros quanto nas séries televisivas mesmo. Eu olho tanto aquela série porque eu fico olhando até acabar, que quando acaba eu fico, por que a minha vida não é assim? E aí me dá uma tristeza, porque a vida não é daquele jeito, mas é super normal, a gente acaba se envolvendo com a história. Só que é bem engraçado e a gente aprende alguma coisa com as séries, querendo ou não. Então essa crise também é bem necessária, digamos assim. Essa aqui é incrível. A crise da ausência de talentos. Era sobre essa que eu queria falar pra fechar o vídeo de verdade, que é aquela crise que todo mundo vai ter, ou se tu for uma pessoa muito iluminada, muito sensata, muito decidida na vida, que tu vai saber o que fazer desde quando tu era pequeno, desde quando tu era um anãozinho de gente e crescer em busca do teu sonho. Isso não acontece com muita gente. Quem tem certo que quer a vida desde pequeno e é feliz com isso o resto da vida, são uma raridade. Tipo, são pouquíssimas pessoas que conseguem isso. Eu mesma tô fazendo faculdade, mas tô estudando pra vestibular. Porque eu não sei o que eu quero nunca na vida. Quer dizer, agora eu sei o que eu quero, só que eu demorei muito tempo pra ver o que eu queria de verdade. E acabou que atrasou muito estudo pra mim conseguir isso. Então, mas eu já quis ser psicóloga, dentista, advogada. Comecei a faculdade de fisioterapia, agora vou começar a faculdade de enfermagem. Então, todo mundo tem essa crise de eu preciso fazer alguma coisa, só que eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu sei fazer, entende? Então, tu não tem noção pra onde correr. Quando acaba o ensino médio, tu precisa entrar numa faculdade, tu fica assim, o que eu faço agora, sabe? Porque eu não sei fazer nada, é a primeira coisa que tu pensa. Mas é porque tu ainda não descobriu as coisas que tu sabe fazer, as coisas que tu gosta de fazer. E isso é totalmente normal e tá tudo bem. Mas enfim, todo mundo passa por essas coisas e eu acho que o melhor desse livro é isso, sabe? Tu vê que todo mundo passa por essas crises que tu tem constante. E na adolescência tu passa por muita crise. A maioria das crises que tem aqui, tu passa na adolescência. E as pessoas te julgam por isso. Só que não tem por que julgar. É uma coisa que é totalmente necessária e a gente precisa viver. A gente necessita dessas crises pra gente amadurecer, pra gente aprender a conviver com essas situações, porque ninguém nasce sabendo como conviver com tudo, como solucionar tudo. Então, claro que a crise do estupro podia ser evitada se não existisse o estupro e as pessoas se respeitassem, sabe? Só que infelizmente existe e nós mulheres sofremos muito com isso e infelizmente é uma coisa que tem que ser desconstruída na população machista. Quando eu digo população machista, eu não digo só os homens, porque tem muita mulher que é machista. Então é uma coisa que tem que desconstruir neles, isso não é uma questão que a mulher estuprada tem que resolver, sabe? A mulher estuprada não tem culpa de nada, não tem como fazer nada, porque ela estava apenas vivendo a vida dela quando um maníaco atacou ela e fez coisas absurdas. Então, essa questão da crise do estupro era realmente desnecessária se todo mundo se respeitasse. Mas todas as outras crises é normal da vida de qualquer criança, adolescente ou adulto, porque em algum momento da tua vida tu vai passar por essas crises, inevitavelmente. E tu tem que saber lidar com isso, só que muita gente não consegue. Eu mesma cheguei a surtar por semanas por causa de uma crise na adolescência, ficava enlouquecida, ficava, Deus do livre, o mundo ia acabar. Só que todo mundo passava por aquilo e eu achava que eu era a última bolachinha do pacote sofrendo por aquela situação e fazia maior drama. Então acho que ler esse livro ajuda a gente a abrir os olhos e falar tipo assim, não sou tão importante assim, né? Todo mundo é desse jeitinho e a gente tem que se aceitar, a gente tem que se ajudar. Então com certeza esse livro aqui ajuda demais. Porque eu sabia que, tipo, pelo jeito que ela fala no livro igual ela fala no vídeo. Então, tipo, tu se sente meio à vontade lendo aquilo, sabe? Tu não se sente oprimido lendo aquilo. E aí eu ficava assim, gente, eu preciso ler o livro dessa mulher. Aí eu comprei e eu devorei ele em um dia. Então, tipo, tudo que tu precisa numa crise, ela fala nesse livro. Então é super necessário, super incrível. E eu aconselho todos vocês a lerem de verdade, porque além de ser um livro divertido, é um livro que traz muita coisa pra melhorar aqui dentro, não só teus pensamentos, mas como teu, tipo, em relação ao outro, né? Mas como teu psicológico em relação a você mesma. Então, é necessário e é importante demais.
Então leiam essa maravilhinha aqui, que vocês não vão se arrepender, eu juro mesmo pra vocês. E é super de boa ler, porque eles são... As crises têm uns capítulos, tipo, de 3 páginas, 4 páginas. Então é muito rápido, né? Esse vídeo aqui tá com meia hora. E vamos editar isso, né, linda? Coisa maravilhosa. Enfim, um beijo. Era isso. E logo mais eu vim de novo no canal.